Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Dessa vez, nós vamos falar um pouco sobre o tema dos apelos indutivos em argumentação e os seus problemas. Vamos lá? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o raciocínio indutivo ele tem algumas peculiaridades. Ele está particularmente associado à ideia de probabilidade. Os argumentos dedutivos, eles dependem da forma que os raciocínios assumem e é isso que lhes dá a garantia. O raciocínio indutivo não tem a sua garantia na forma. Então ele faz apelos mais fortes ou mais fracos a uma ideia que nem sempre é tão clara quanto parece, que é a ideia de probabilidade. Muitas vezes, essa ideia de probabilidade está associada a um coeficiente numérico. Isso é mais comum, a gente vê mais isso. Mas nem sempre, é claro que um discurso que recorre à probabilidade, às vezes apresenta essa ideia numa dimensão basicamente comparativa e, por essa razão, muitas vezes imprecisa. É difícil, por exemplo, dizer quanto uma teoria ou um modelo específico é melhor do que outro em função de algum tipo de coeficiente numérico. Aliás, muitas vezes isso sequer é possível. Existem algumas maneiras de se conceber a probabilidade, inclusive dentro das teorias da probabilidade. Uma delas, talvez a mais conhecida, aquela que primeiro nos é apresentada, pela qual a gente pode calcular certas probabilidades, é a teoria conhecida como clássica, segundo a qual a probabilidade é o grau de medida de uma crença racional pela qual a gente estima que uma coisa vai acontecer no futuro. Então é aquele cálculo em que você pega o número de possibilidades de um determinado universo de possibilidades e você investiga quantas chances você tem de obter um determinado resultado com X quantidade de lances. Aí você faz um cálculo e você chega a uma crença, racional que tem uma certa medida. Mas essa não é a única maneira pela qual a gente pensa a probabilidade. Na verdade, é muito mais comum, por exemplo, no nosso dia a dia, nós nos depararmos com indicações de probabilidade que são feitas de maneira diferente. Uma outra perspectiva em que a probabilidade, na verdade, vai equivaler à frequência relativa em que um determinado fenômeno tem ocorrido e, portanto, a gente supõe, pela regularidade da natureza, que esse mesmo fenômeno vai continuar ocorrendo se nada acontecer com a mesma frequência. Então, por exemplo, se a gente sabe que há, de maneira regular ao longo de toda a história, uma maior proporção de mulheres do que de homens, e essa proporção é pequena, então, na mesma proporção, a gente acha que há uma pequena probabilidade, uma maior probabilidade, ainda que pequena, de uma determinada gravidez nascer uma menina do que um menino. Então, essa é uma outra maneira de pensar a probabilidade. De todo modo, uma coisa que a gente dificilmente pondera no que diz respeito ao campo das probabilidades é que não existem probabilidades intrínsecas aos fenômenos. As probabilidades não são coisas objetivas do mundo. Elas são sempre estimativas que podem ser mais ou menos racionais, mas que sempre dependem do conjunto de dados de que alguém se utiliza para fazer a estimativa. Portanto, a probabilidade envolve sim um certo grau de subjetividade. Olha só que interessante. Duas pessoas pensando, ponderando, estimando sobre bases de dados diferentes, elas vão chegar a conclusões diferentes sobre probabilidade.
Então, para a gente ter uma ideia, pensemos numa situação específica. Imagine que duas pessoas vão fazer um teste de probabilidades que envolve cartas de baralho. E aí, uma pessoa está embaralhando o baralho, e enquanto ela faz isso, quando ela está terminando, a outra pessoa nota que a primeira carta do baralho é uma carta preta, embora ela não saiba de que naipe. Bom, nesse teste, uma terceira pessoa pergunta: algum de vocês sabe a probabilidade de que se eu revelar a primeira carta do baralho, ela seja do naipe de espadas? Quem embaralhou essas cartas vai estimar que a probabilidade é de 1 em 4. A chance é de 1 em 4, porque ela não teve acesso à informação que a segunda pessoa teve, e ela estima a probabilidade como sendo de 1 em 2, uma chance em 2. Qual das duas está certa? A que respondeu 1 em 4 ou a que respondeu 1 em 2? As duas estão certas a partir dos dados que elas têm. O cálculo que cada uma das duas fez é certo. A probabilidade que cada uma enxerga é racional num sentido específico, a partir dessa perspectiva do cálculo de probabilidades. Então, é isso que ilustra o fato de que tem algo de subjetivo, de relativo ao ponto de vista e à perspectiva na probabilidade. Isso nos leva a uma discussão contemporânea muito interessante sobre as limitações da estatística como um todo e da probabilidade. Muitos teóricos da estatística vão lembrar, por causa desse tipo de coisa que eu acabei de mencionar, que geralmente as estatísticas não descrevem a realidade tão acuradamente como que a gente imagina, que muitas vezes ela não é capaz de apontar decisões estritamente objetivas e que, talvez seja o pior de tudo, a imensa maioria das pessoas sequer compreende adequadamente estatística e probabilidade. Um exemplo que nós podemos citar e que nós mais ou menos já investigamos quando falávamos sobre a psicologia do julgamento é o fato de que a imensa maioria das pessoas, quando raciocina a partir de dados estatísticos e com probabilidades, esquece de levar em consideração um elemento importante do que seria o raciocínio racional, da inferência racional, que é a informação de frequência de base. Para a gente ilustrar isso, vamos pensar num experimento que foi feito que é particularmente interessante. Pegaram dois grupos de pessoas e disseram para elas que elas tinham 100 descrições à sua disposição, 100 descrições de pessoas. E elas iriam pegar uma descrição aleatoriamente para apresentar a cada uma das pessoas nesses dois grupos. E, tendo lido a descrição, essas pessoas teriam que dizer qual é a probabilidade de que essa descrição seja de um engenheiro ou de um advogado. A eles foi dito anteriormente que todas as pessoas ali descritas ou eram engenheiras ou eram advogadas. A descrição é essa, e aí faça o seu julgamento de probabilidade. Jack é um homem de 45 anos de idade, casado e pai de 4 filhos. Em geral é conservador, prudente e ambicioso. Não demonstra interesse por política e problemas sociais e utiliza a maior parte do tempo livre em seus vários hobbies, incluindo carpintaria, velejar e quebra-cabeças numéricos. Então, você acha que ele é engenheiro ou advogado? Que probabilidade você acha que ele tem de ser engenheiro ou de advogado? Pause o vídeo e faça a sua estimativa. Bom, gente, o interessante é que a imensa maioria das pessoas estimou como sendo mais de 90% a chance de ele ser engenheiro. Só que os dois grupos têm diferenças entre si. Para um grupo foi dito que 70 das 100 descrições eram de engenheiros e 30 das 100 descrições eram de advogados. O outro grupo recebeu a informação de que 30 das descrições eram de engenheiros e 70 das descrições eram de advogados. Os dois grupos não deveriam dar a mesma estimativa de probabilidade se levassem em conta o fato de que, para o primeiro grupo, eram 70 descrições de engenheiros. Isso torna mais provável você tirar aleatoriamente
a descrição do engenheiro. Então, aí a informação da frequência de base foi ignorada para estimar essa probabilidade. E isso é uma coisa que nós fazemos com muita frequência, é um índice da nossa incompreensão de como funcionam aí as probabilidades. Bom, então isso é a base para a gente entender como é que funcionam, que apelo tem, né, o discurso que recorre à estatística para convencer e persuadir. Eu espero, gente, que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu e até mais.